E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre impulso e quantidade de movimento, e a questão diz o seguinte: alguns automóveis dispõem de um eficiente sistema de proteção para o motorista que consiste de uma bolsa inflável de ar, o famoso airbag, né? Essa bolsa é automaticamente inflada quando o automóvel sofre uma desaceleração súbita, de modo que a cabeça e o tórax do motorista, em vez de colidirem com o volante, então isso aqui é uma informação interessante para a gente destacar, colidem com a bolsa. A figura abaixo mostra dois gráficos de variações temporal da força que age sobre a cabeça de um boneco que foi colocado no lugar do motorista. Os dois gráficos foram registrados e duas colisões de testes de segurança. A única diferença entre essas colisões é que na colisão 1 se usou a bolsa. E na colisão 2, ela não foi usada. Então a gente tem as cores ali, né? A1 seria a azul, a 2 seria a rosa, e aí a questão continua. Da análise desses gráficos, conclui-se que a explicação para o sucesso da bolsa como equipamento de proteção é... E a gente tem ali as definições para resolver. Bom, essa questão ela é bem interessante, porque ela, além de nos trazer essa situação do airbag, ela nos dá um gráfico para ficar mais fácil de representar. Mas vamos entender o seguinte, ó. Tu tá ali andando, né, com o carro e tal, né, o boneco tá andando com o carro, deixa eu trocar a cor aqui da minha caneta para ficar mais fácil. Tu tá ali andando com, né, o boneco tá andando com o carro, e esse boneco ele vai ter uma certa velocidade, tá? Vai ter uma certa velocidade, não importa o valor, a gente só sabe que não é zero, é diferente de zero. Ele vai andar, o carro bateu. O que vai acontecer? O boneco vai voar e vai bater em alguma coisa. Ele pode bater tanto na bolsa quanto direto no painel. Mas por enquanto tanto faz, tá? Ele vai bater. Quando ele bater, ele vai parar. E o que isso quer dizer? Tá? O boneco ele tem a mesma massa nos dois casos, né, para se tornar bem simétrica a situação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando ele bater, ele vai receber uma força. Durante um tempo ele vai receber um impulso e esse impulso vai fazer ele parar. Vamos lembrar que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E que quantidade de movimento, né? Vamos lembrar que quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. A variação da quantidade de movimento seria justamente a diferença entre o início e o fim. Como no fim ele vai ficar parado, a gente sabe que no fim seria zero e tal. Tô fazendo uma construção aqui para te entender bem a teoria. O que eu quero que tu entenda é que independente se tu bater na bolsa ou se tu bater em alguma coisa que seja o painel, a direção do carro, tu vai receber o mesmo impulso e tu vai parar do mesmo jeito. Por que o mesmo impulso, senhor? Porque tu vai ter a mesma quantidade de movimento inicial e tu vai ter que ter a final zero, porque tu vai ter que parar. Então tu pode, né, tirar aí que independente da situação, o impulso recebido, assim como a quantidade de movimento, ele vai ser o mesmo. Independentemente de onde tu bater, ele vai ser o mesmo. Só que a grande jogada é o seguinte: a grande jogada é que quando tu bate na situação com a bolsa, o impulso, como eu disse, né, o impulso ele tem que ser o mesmo, deixa eu escrever aqui mais bonitinho, o impulso ele tem que ser o mesmo que quando tu bate sem a bolsa. O impulso é igual a força vezes variação do tempo. Só que quando tu bate com a bolsa, né, o que acontece? O intervalo de tempo ele é muito maior, o que faz com que a força de ação sobre ti seja menor. Que é o que a gente vê aqui, ó. Quando eu uso a bolsa, eu vou até usar a cor azul, ó. O intervalo de tempo, ó, é 4 segundos e ele recebe uma força média, ó, de 400 newtons. Agora, quando tu bate na situação sem a bolsa e tu bate direto no painel, o que vai acontecer? Tu vai receber uma força muito alta e vai parar instantaneamente. Ou seja, o intervalo de tempo vai ser menor, mas tu vai receber uma força muito grande, só que daí a força sendo grande tu te machuca mais, beleza? Que é o que a gente vê aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor, pegar o roxo aqui, ó. Não, vou pegar o vermelho mesmo. Vermelho, o que acontece, ó? Tu leva esse intervalo de tempo aqui, ó. Esse intervalo de tempo equivale
a 2 segundos, né? Então tu para na metade do tempo, mas tu percebe aqui que o teu pico de força, ó, ele vai ser o dobro, tu vai ter o dobro de força, justamente porque tu tá tendo a metade do tempo. Então a grande vantagem do airbag, da bolsa aí que ele tá chamando, é justamente isso, é ele diminuir a minha força, aumentando o tempo da desaceleração, digamos assim. Olhando as alternativas, a gente vai então achar a resposta certa. Ó. Alternativa A, a vantagem da bolsa é que a bolsa diminui o intervalo de tempo. Não, falei o contrário, né? Ela aumenta o intervalo de tempo para diminuir a força, que é o que vai te machucar. B, a bolsa aumenta o intervalo de tempo de desaceleração da cabeça do motorista, diminuindo, portanto, a força máxima que vai atuar nela. Provavelmente a resposta, então, dessa questão é a B. C, a bolsa diminui o impulso. Não, o impulso é o mesmo. E aí tem até uma questão interessante, que é o quê? Lembra que a gente pode calcular impulso fazendo o quê? Cálculo de área. E aí, se tu olhar com atenção, ó, aqui a gente tem um triângulo. Bem torto o meu triângulo, mas o bom é que o programa ajeita aqui pra gente. A gente tem um triângulo aqui, ó. E esse triângulo, se tu prestar bem atenção, ele tem o quê? Esse triângulo, ele tem base 4 e ele tem altura, né, de 400, conforme está ali no próprio gráfico ali que eu destaquei. Quando eu calculo a área desse gráfico, eu tenho um impulso, né? E a área desse gráfico seria a base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, isso aí vai dar um impulso de 800 newton vezes segundo. Agora tu pega o outro gráfico ali, ó. De novo, né? Que bom que o programa ajeita para mim. Pega o outro gráfico ali, ó. Olha só, esse outro gráfico, como eu mostrei para vocês, ele tem base 2, porque é 2 segundos que ele leva, e o pico dele aqui vai lá no 800, né? Então ele tem a altura 800. Então quando tu calcular o impulso desse gráfico, vai ser o que, ó? Base, que é 2, altura 800 dividido por 2. Lembra que tô calculando uma área, né? Então, área de um triângulo. E aí 2 sobre 2 corta aqui, ó, vai dar 800. Tu percebe que o 800 é igual, ó. Nos dois casos, tu recebeu o mesmo impulso, só comprovando o que eu já tinha dito. Então, o impulso, ele não vai mudar, não diminui nem aumenta o impulso. O que ele muda são as variáveis ali, tempo e força. D, a bolsa diminui a variação total do momento linear. Não, como eu disse, né? Tanto a variação quanto o impulso são iguais, até porque eles são numericamente a mesma coisa. Nenhuma das situações anteriores também não. Então a resposta certa para essa questão fica ali, a alternativa B. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.